Recife. O município de Recife é a capital de Pernambuco. É conhecido mundialmente pelo frevo. Os festejos carnavalescos recifenses atraem uma multidão de turistas para a cidade. Recife é a capital do estado de Pernambuco e localiza-se na costa nordestina do litoral brasileiro. Possui um clima tropical fortemente influenciado pela umidade proveniente do oceano. A história da cidade está atrelada ao processo de colonização brasileiro. O município sofreu ainda, durante o Brasil Colônia, uma invasão de tropas holandesas. Os invasores contribuíram para a consolidação da estrutura urbana local. Atualmente, Recife possui cerca de 1,6 milhão de habitantes, que são governados por um regime de divisão de poderes. A cidade possui uma forte atividade econômica terciária e tem modernos equipamentos de infraestrutura. A cidade de Recife é um dos principais centros culturais do Brasil. A cidade de Recife foi oficialmente fundada em 1537, a partir do processo de colonização do território brasileiro empreendido pelos portugueses. Entre os anos de 1637 e 1654, Recife passou por um forte período de instabilidade política em razão da invasão de tropas holandesas. Geograficamente, Recife possui um clima tropical, caracterizado pelas elevadas temperaturas e pela forte presença de umidade. A vegetação predominante no território recifense é a Mata Atlântica. O litoral da cidade conta com a presença de mangues. O município é o mais populoso de Pernambuco. No cenário brasileiro, é a nona cidade em número de habitantes. A economia de Recife é calcada nas atividades terciárias. O turismo é um dos principais ramos de geração de emprego e renda na cidade. O território recifense está dividido em 94 bairros, que são agrupados em 6 regiões administrativas: Centro, Norte, Nordeste, Oeste, Sudeste e Sul. A cultura de Recife é marcada por diversas manifestações artísticas, como o cocô de roda, a ciranda, o afoxé e o frevo. Dados gerais de Recife. Localização de Recife. País: Brasil. Unidade Federativa: Pernambuco. Região Intermediária: Recife. Região Imediata: Recife. Região Metropolitana: Região Metropolitana de Recife. Municípios limítrofes: Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista e São Lourenço da Mata. Geografia de Recife. Área total: 218,843 km². População total: 1.653.461 habitantes. Densidade demográfica: 7.039,64 habitantes km². Gentílico: recifense. Clima: tropical. Altitude: 4 metros. Fuso horário: UTC-3. Histórico de Recife. Fundação: 12 de março de 1537. História de Recife. O povoamento da cidade de Recife está diretamente relacionado à ocupação da costa brasileira pelas forças portuguesas a partir do processo de colonização. A chegada dos portugueses culminou na ocupação e construção dos primeiros equipamentos urbanos no território recifense. Porém, Recife era apenas uma pequena vila de pescadores e dependia de Olinda, núcleo urbano muito mais desenvolvido da época. O crescimento da cidade de Recife ocorreu de fato a partir da invasão holandesa na cidade. O domínio holandês do território recifense durou entre 1637 e 1654, período no qual houve uma forte expansão de Recife, por meio da construção de equipamentos de infraestrutura urbana pelos invasores. A partir da reconquista da cidade de Recife pelos portugueses, houve um forte crescimento das atividades comerciais no município, por meio do uso das estruturas urbanas deixadas pelos holandeses. Dessa maneira,
Recife tornou-se um importante centro comercial da costa atlântica nordestina. Esse cenário resultou em uma maior independência econômica de Recife em relação à cidade vizinha de Olinda. A partir de então, Recife registrou um grande crescimento da sua economia, cenário que possibilitou o aumento do poder político da cidade, sendo oficializada como capital de Pernambuco. Na atualidade, Recife é uma das principais metrópoles do Brasil. A cidade de Recife é a capital de Pernambuco, estado da região Nordeste do Brasil. Está localizada na porção leste do litoral do estado, sendo banhada pelo Oceano Atlântico. O município está situado em uma zona de relevo formada por planícies litorâneas, fruto do processo constante de transporte e deposição de sedimentos realizado pelo mar e pelos rios da cidade. Desse modo, o relevo local é predominantemente plano, com exceção do interior do território recifense, que possui formações mais elevadas e formadas por morros. Os principais rios da cidade são o Capibaribe, o Beberibe e o Tegipió. Em Recife há ainda um extenso litoral, formado por várias praias, com destaque para a Praia de Boa Viagem. O clima recifense é do tipo tropical, e as condições climáticas da cidade são altamente influenciadas pela forte presença da umidade proveniente do oceano. As temperaturas são elevadas na maior parte do ano e as chuvas ocorrem na estação mais úmida, principalmente entre os meses de março e junho. O principal tipo vegetacional de Recife é a Mata Atlântica. Há ainda fragmentos de vegetação litorânea, como os mangues, nas zonas banhadas pelo oceano. O município, em razão do crescimento urbano desordenado, perdeu a maior parte da sua vegetação nativa. Contudo, a cidade conta com cerca de 25 unidades de preservação ambiental, que possuem espécies típicas das formações vegetacionais locais. O município de Recife tem cerca de 1,6 milhão de habitantes. É a maior cidade em população de Pernambuco e a terceira maior da região Nordeste. No âmbito brasileiro, é a nona cidade mais populosa do país. Em razão do restrito território, Recife também é uma das capitais mais densamente povoadas do Brasil, sendo extremamente urbanizada. A capital pernambucana, junto com os municípios que formam a sua região metropolitana, é uma das principais aglomerações urbanas do Brasil. A formação populacional da cidade está atrelada às origens da própria população brasileira, uma vez que é fruto da miscigenação entre europeus, africanos e indígenas, grupos étnicos que formaram a base da população do Brasil. Em Recife, a tradição religiosa é muito forte entre a população, sendo as religiões mais praticadas o catolicismo e o protestantismo. A população local desfruta de um índice de desenvolvimento humano elevado. Contudo, a desigualdade social é muito elevada. O município apresenta taxas consistentes de crescimento populacional, fomentadas pela imigração de retorno e também pela forte atração de população do interior nordestino. Porém, o seu crescimento urbano exacerbado gerou problemas ambientais e sociais, como o aumento da poluição atmosférica e o crescimento de ocupações irregulares. A verticalização da cidade também é um fenômeno resultante da forte urbanização local. Economia de Recife. A economia do Recife está ancorada no setor terciário, com destaque para as atividades de comércio, serviços, turismo e logística. A capital de Pernambuco é o principal centro comercial do estado e oferta uma ampla gama de serviços para a população de toda a região nordestina brasileira. A atividade turística na cidade também é muito forte, com destaque para o turismo histórico e praiano. Em Recife, há ainda o chamado Porto Digital, um dos mais importantes centros de tecnologia do Brasil, que se consolidou como uma referência na produção de softwares. Por sua vez, em Recife, o setor secundário apresenta uma importância diminuta, em especial pela localização espacial das indústrias da região.
A maior parte das unidades Fabris está predominantemente distribuída nas cidades que formam a região metropolitana recifense. Destacam-se as fábricas de artigos químicos, navais, automobilísticos, farmacêuticos e alimentícios. O setor primário é praticamente inexistente na cidade. Há uma pequena produção agrícola voltada para o abastecimento doméstico. Infraestrutura de Recife. A cidade de Recife apresenta uma das infraestruturas mais modernas dentre as capitais nordestinas. O desenvolvimento da infraestrutura local iniciou-se desde o processo de colonização brasileira, quando uma invasão holandesa na região resultou na construção dos primeiros equipamentos públicos. Na atualidade, Recife conta com uma ampla rede de transportes intramunicipais, com destaque para o sistema de metrô e trens urbanos. O município possui ainda um porto de grande porte, responsável pela comercialização de produtos da costa nordeste brasileira, assim como um aeroporto internacional, que realiza a ligação da cidade com outras regiões do Brasil e do mundo. Em Recife, há ainda uma extensa rede de serviços públicos para a população, com destaque para a ampla rede de saúde municipal, que atrai pacientes de todo o estado de Pernambuco. Na cidade está localizada ainda uma das principais universidades do Brasil, a Universidade Federal de Pernambuco, UFPE. A cidade dispõe também de uma grande cobertura espacial das redes de energia e telecomunicações. O saneamento básico local apresenta índices positivos, apesar da extrema desigualdade entre as áreas de cobertura. A divisão administrativa de Recife é organizada em 94 bairros, agrupados em 6 regiões administrativas: Centro, Norte, Nordeste, Oeste, Sudeste e Sul. Esse número considera os bairros oficiais da cidade. Porém, o município apresenta inúmeros assentamentos irregulares, principalmente nas áreas periféricas e em zonas de ocupação desaconselhada, como nas margens de rios e mangues. O crescimento desordenado é um dos maiores problemas enfrentados pela cidade, já que a ocupação irregular dificulta a oferta de serviços públicos para a população. Ademais, esse cenário contribui para a potencialização dos desastres naturais, como o deslizamento de encostas. Governo de Recife. O governo recifense está estruturado pelos 3 poderes, ou seja, Executivo, Legislativo e Judiciário. O Executivo é formado pelo prefeito e sua equipe. Já o Legislativo local é representado por 39 vereadores. Por fim, o Judiciário é composto pelas unidades de justiça. No caso específico do Executivo e do Legislativo Municipal, os representantes da população são escolhidos por meio de eleições livres, de 4 em 4 anos. Cultura de Recife. A cultura de Recife é uma das mais diversificadas do Brasil. O município é berço de diversas manifestações culturais que demarcam a importância das tradições nordestinas e brasileiras para a população local. A música é uma das principais expressões da cultura recifense, com destaque para o movimento Mangue Beat, famoso em todo o mundo. As apresentações artísticas de cocô de roda, ciranda, afoxé e frevo também são realizadas com o apoio de músicas locais. O Carnaval, maior evento festivo de Recife, também é um importante ambiente de divulgação da música recifense. O município possui ainda várias festividades religiosas. Em Recife, há um amplo centro histórico, bastante preservado. As construções locais apresentam características barrocas, fruto do período de colonização do Brasil, assim como influências da arquitetura holandesa, em razão da ocupação de invasores dos Países Baixos na região. Os principais equipamentos culturais da cidade são o Museu da Abolição e o Museu do Homem do Nordeste. Esses centros valorizam as tradições africanas e nordestinas, que foram fundamentais para a construção da identidade recifense. O Instituto Ricardo Brennan também é um importante centro cultural da capital pernambucana. A cidade de Recife é berço de importantes pensadores brasileiros,
como Paulo Freire, considerado um dos maiores estudiosos em educação do mundo. A cidade guarda ainda um rico artesanato tipicamente nordestino e uma culinária muito diversa. Os pratos típicos de Recife são o bolo de rolo, a tapioca, a carne de bode, o bobó de camarão e a feijoada. No esporte, destacam-se as práticas coletivas. A cidade de Recife possui 3 grandes clubes de futebol masculino e foi uma das sedes da Copa do Mundo de Futebol do Brasil, realizada em 2014.